Imagina a seguinte cena. Você pega um smartphone de última geração, sabe, desses cheios de inteligência artificial, câmera 8K, e tenta rodar o sistema operacional dele num computador de mesa fabricado lá em 1945. Olha, não precisa nem ser especialista em tecnologia para saber que isso vai dar muito errado. A placa-mãe simplesmente derrete. Exato, as peças não encaixam de jeito nenhum. O sistema inteiro entra em colapso. E, bom, quando a gente olha para a chamada nova ordem mundial na nossa imersão de hoje, a sensação é bem parecida com essa. É, o nosso planeta opera hoje com um hardware geopolítico que é super ágil, hiperconectado, tipo o século XXI puro. Mas a gente insiste em tentar rodar nele um software institucional lá da década de 40. Perfeito. É um conflito de arquiteturas, né? E essa sensação de caos global que a gente vê no noticiário, de que as engrenagens diplomáticas estão enferrujadas ou meio travadas, não é acidente. Com certeza não é. Na verdade, é o sintoma mais claro de uma transição de poder colossal que ainda não foi resolvida. A gente tem um abismo aí. Um abismo que só cresce, diga-se de passagem. Pois é. Um abismo entre quem detém o poder de fato hoje, tanto econômico quanto tecnológico, e as regras estáticas que ainda governam as decisões do planeta. E para decifrar como a gente chegou nesse paradoxo, o material que a gente vai destrinchar hoje tem uma carga pesada de análises. A gente está trazendo manuais de política externa, textos do Celso Mello, do David Harvey. E até alguns artigos acadêmicos bem interessantes. Sim. Inclusive, a gente se apoiou bastante numa síntese excelente feita no site dos alunos de Direito da UNAERP, o A Arte do Direito. Eles publicaram um material que debate justamente essas contradições da ordem mundial. Um material muito bom, por sinal. Porque a nossa missão aqui é entender por que aquela promessa dourada do pós-Guerra Fria, né, que jurava uma comunidade internacional pacífica, acabou virando esse cenário de crises crônicas. Para entender onde o trem descarrilhou, acho que a gente precisa voltar para a estação de partida. Anos 90. Isso, a década de 90 é a chave. O muro de Berlim cai, a rivalidade entre leste e oeste perde o sentido, e aí a atmosfera global foi tomada por uma euforia, tipo quase cega, sabe? Foi logo depois da Guerra do Golfo, né? Exatamente. Com o sucesso militar lá da Operação Tempestade no Deserto, o George H.W. Bush, o presidente americano na época, foi aos microfones para proclamar o nascimento de uma nova ordem mundial. Nossa, e tinha uma crença genuína ali de que as grandes divergências ideológicas tinham simplesmente acabado. Mas olha, tinha uma presunção gigantesca por trás disso também, não acha? Ah, sem dúvida. É o que embasa aquela tese super famosa do Francis Fukuyama. O fim da história. O próprio. O fim da história. A premissa era tentadora. A democracia liberal e o mercado livre tinham vencido a batalha das ideias em definitivo. Ponto final. Tipo, a partir daquele momento, seria só uma questão de tempo até que o resto do globo acordasse e copiasse o modelo do Ocidente. Era exatamente essa a expectativa. Eu fico pensando aqui numa analogia. Sabe um time de futebol que ganha a Copa do Mundo? Sei. Eles ganham jogando de um jeito muito específico. Aí, na festa da vitória, os dirigentes assumem que as táticas do esporte nunca mais vão evoluir na vida. É bem isso. Eles guardam a taça na estante e pronto. Guardam a taça, param de treinar e ignoram solenemente que os outros times, já estão inventando novas formações. Essa cegueira estratégica, ela tem um nome muito interessante nas análises diplomáticas francesas. Eles chamam de Grand Écart. Grand Écart. Isso. Que, traduzindo para o nosso contexto, significa um grande descompasso, um afastamento assim drástico da realidade. 3 décadas depois daquela festa dos anos 90, o Ocidente ainda está muito relutante em descer esse pedestal de superioridade. Só que, lá embaixo, as múltiplas vozes emergentes já não aceitam só ouvir e bater palma, né? De jeito nenhum. Elas buscam renegociar o espaço. Exigem justiça histórica e, às vezes, agem com um sentido muito claro de revanche. Tá, mas deixa eu colocar uma dúvida prática nisso. Se a promessa original era de uma paz universal, sob aquele guarda-chuva de valores democráticos e livre comércio, como é que os estudiosos explicam o surgimento de tantos atritos novos? É uma ótima pergunta. Porque assim, na teoria,
Sem o bloco soviético para atrapalhar e ficar impondo o veto o tempo todo, a ONU finalmente ia funcionar como aquele grande concerto de nações que os fundadores sonharam. Por que isso não aconteceu? Porque a gente não está vivendo uma simples repetição da Guerra Fria. Essa é a distinção vital que quem está acompanhando a gente precisa ter em mente. Tá, elabora isso um pouco mais. A velha bipolaridade era terrível, óbvio. Não tinha diálogo verdadeiro, mas tinha uma certa simetria lógica ali. Os Estados Unidos e a União Soviética operavam com lógicas parecidas de dominação territorial, de influência militar. Eles meio que entendiam as regras do jogo um do outro. Exato, por mais perigosas que essas regras fossem. O caos de agora tem uma raiz bem diferente. A gente está falando de um confronto entre sistemas que operam com concepções totalmente diferentes sobre o que é o próprio poder. Não é só quem manda em qual território, então. Não mesmo. É sobre como a sociedade deve ser organizada, como o Estado deve intervir na economia, quais prioridades devem prevalecer. É muito mais complexo. Nossa, isso esbarra com uma força brutal na questão das instituições, né? A gente tem essa decepção ideológica com o tal fim da história correndo em paralelo com a paralisia da governança global. Uma paralisia total. O poder real mudou de mãos, a produção industrial foi massivamente para a Ásia, mas, adivinha? Quem senta na cabeceira da mesa para ditar as regras do comércio continua sendo o mesmo grupinho de 80 anos atrás. Essa é a disjunção entre ordem e poder. As instituições criadas depois de 1945 cristalizaram a fotografia do poder daquela época. E isso fica cristalino quando a gente olha para o FMI e para o Banco Mundial. A famosa arquitetura de Bretton Woods. Isso. A estrutura de decisão lá dentro não é baseada em um país, um voto. É atrelada ao peso financeiro original. A matemática por trás disso ajuda a explicar muita coisa. Por exemplo, nos casos do FMI e do Banco Mundial, os Estados Unidos têm, sozinhos, mais de 15% das cotas de votação. 15%. E as regras exigem a aprovação de 85% dos votos para qualquer reforma estrutural. Ou seja, por pura matemática, os Estados Unidos têm um botão de veto embutido no sistema financeiro. Não muda nada sem a permissão deles. O sistema foi blindado contra alterações, meticulosamente blindado. E quando não é a matemática que trava, é a burocracia. A Organização Mundial do Comércio, a OMC, é um exemplo brilhante desse esvaziamento silencioso. Verdade, a questão da rodada Doha e tudo mais. Doha empacou porque as nações ricas se recusaram a cortar subsídios agrícolas. Mas o golpe fatal mesmo na OMC foi o colapso do sistema de solução de controvérsias. Olha, para quem não acompanha o dia a dia dessas disputas lá em Genebra, como é que funciona esse colapso na prática? Porque não precisou ninguém rasgar tratado nenhum para paralisar tudo, né? Não, a tática foi bem mais engenhosa. Os Estados Unidos simplesmente começaram a bloquear a nomeação de novos juízes para o órgão de apelação, que é tipo a Suprema Corte do Comércio Global. E aí os mandatos dos juízes antigos foram vencendo. Vencendo e não sendo substituídos. Logo, o tribunal ficou sem um número mínimo de juízes para julgar qualquer caso. Caramba, então hoje, se um país sofre uma sanção injusta e tenta recorrer, o processo cai num limbo eterno. A sentença nunca chega. Exatamente. É uma forma de desligar a máquina só virando disjuntor de longe. Paralisia por inanição. Mantém a fachada do prédio, mas corta a luz lá dentro. Perfeito. E no Conselho de Segurança da ONU, a mecânica é parecida com os vetos dos 5 membros permanentes. Qualquer crise onde eles têm interesse, a coisa não anda. Ucrânia, a questão palestina, tudo travado. Então, diante desse cenário de cartas marcadas, eu levanto um ponto que, para mim, parece o elefante na sala das relações internacionais. Pode falar. Se a matemática beneficia o arquiteto do sistema, se os vetos travam tudo a favor das antigas potências, por que os países emergentes não desistem? Qual é a lógica de continuar jogando num cassino onde a casa sempre ganha? Por que não chutar o tabuleiro de uma vez? Porque romper com tudo seria um erro tático absurdo. E os estrategistas do Sul Global sabem muito bem disso. Abandonar os fóruns multilaterais significa jogar a toalha e perder o restinho de amparo jurídico que ainda existe. Ah, então eles não saem gritando e batendo a porta. Não. A literatura mostra que a estratégia não é a ruptura ruidosa.
é construir alternativas paralelas, de forma orgânica. É por isso que criaram um novo banco de desenvolvimento, o Banco dos BRICS. E aquele Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura também, o AIIB, né? Exatamente. Entendi. É como se os países percebessem que a rodovia principal está com um trânsito horrível e o pedágio é um absurdo de caro. Em vez de dinamitar a praça de pedágio, eles começam a construir uma malha viária nova do lado. E adivinha quem é o engenheiro-chefe asfaltando essa via nova? A China, claro! A China. A ascensão chinesa é o grande catalisador que escancara as rachaduras do poder ocidental. A gente saiu daquela fase unipolar dos anos 90 para uma configuração que o Samuel Huntington chamou de unimultipolaridade. Unimultipolaridade. Esse termo é ótimo para dar um nó na cabeça, mas explica bem a ilusão do poder absoluto, né? Total. A ideia é que o poder militar e a cultura de massa ainda têm um viés unipolar fortíssimo focado nos Estados Unidos. O alcance das bases militares americanas e Hollywood ainda mandam. Mas quando você vai para a arena do poder econômico e produtivo, o mundo já é estritamente multipolar. A grande ameaça a Washington hoje não é um navio de guerra chinês. É o fato de que o PIB da China, por paridade de poder de compra, já passou dos Estados Unidos. Isso aparece no mapa de um jeito muito prático. Tem a iniciativa chinesa, a Nova Rota da Seda, investindo trilhões, pavimentando estrada, porto, ponte pela Ásia, África, América Latina. E os americanos tentaram criar um contrapeso, o America Growth, só que falhou. Falhou porque a diplomacia deles tentou forçar os países a fazerem uma escolha binária, tipo ou a gente ou os chineses. E aí entra o pragmatismo das nações em desenvolvimento. A maioria não quer saber de uma nova Guerra Fria. Se tem dinheiro americano, eles pegam. Se tem estatal chinesa construindo ponte, eles assinam também. Querem as duas pontes, não importa quem está construindo. Exato. O mundo quer infraestrutura, mas a disputa mais feia não está acontecendo no cimento. Está invisível, o embate tecnológico. É essa espinha dorsal dessa transição, né? Semicondutores, a nova rota da seda digital, a briga pelo 5G. Nossa, o 5G é o campo de batalha. De um lado, governos ocidentais bloqueando a Huawei, alegando segurança nacional, vigilância estatal. E do outro, esses mesmos governos, dando um empurrãozinho para os aliados, tipo a Ericsson da Suécia, pegarem esses contratos trilionários. E aqui mora a maior ironia de todas na nossa época. Volta no tempo da União Soviética. Eles e os americanos eram planetas separados. Quase não existia comércio direto entre eles. Era bloqueio total. Hoje, a simbiose é absurda. A China e os Estados Unidos são os maiores rivais pela hegemonia global e, ao mesmo tempo, são os maiores parceiros comerciais um do outro. Olha, é até difícil de visualizar como é que funciona um confronto quando o seu maior adversário é quem fornece peça para sua indústria e quem compra sua dívida para manter sua moeda forte. É como travar uma luta de boxe dividindo o mesmo pulmão. Perfeita imagem. Essa interdependência empurra a briga para outros lados. Trocam-se os exércitos por mecanismos financeiros e tecnológicos. E aí entra a guerra de tarifas, as acusações de que os chineses criam armadilhas da dívida. Aquela história de que o país pequeno pega um empréstimo gigante, não consegue pagar e tem que entregar o controle do porto para os chineses. Isso. E, mantendo a neutralidade aqui, a gente vê que os dois lados usam narrativas pesadas. Denúncias sobre a minoria uigur na China ou questões de acordos nucleares viram um estopim moral perfeito para justificar sanções unilaterais. No fim, a lei internacional vai sendo corroída. Vira uma ferramenta descartável, usada só quando convém. É o famoso déficit de diplomacia. E com os gigantes usando a lei internacional de um jeito tão flexível, quem sofre é o sul global, que tem menos poder de barganha. É por isso que defender o multilateralismo é questão de sobrevivência para eles. Com certeza. Sem um fórum para criar regras, o mundo seria governado pelo poder bruto. E aqui entra o papel do Brasil. Nas análises de relações internacionais, a diplomacia brasileira é vista com uma tradição grossiana. Em referência ao Hugo Grossio. Isso. Um dos pais do direito internacional. Isso significa uma postura legalista e muito pragmática. O Brasil não tenta falar com todos os 193 países da ONU porque é bonzinho. É para ter capilaridade global. É um cálculo. Eu vejo o Brasil e o Sul global como aqueles moradores de um condomínio que defendem o regulamento do prédio com unhas e dentes. Como assim?
Não porque o regulamento é perfeito, mas porque eles sabem que, se o estatuto perdeu valor, o cara da cobertura, que é dono da construtora e está armado, vai começar a ditar quem usa a piscina e que horas a luz apaga. O papel do estatuto é o único freio contra a força bruta. Excelente metáfora. E é por isso que o Brasil bate tanto na tecla de reformar a governança global. Aumentar o Conselho de Segurança não é ego, é porque a mesa tem que refletir quem tem o peso populacional e econômico hoje. América Latina, África. E isso mostra como o BRICS e o G20 não são para destruir a ONU, mas para oxigenar a ONU. Puxar para o centro o que importa. Desenvolvimento, aliança global contra a fome, financiamento climático. O desafio dessa transição é enorme. É a tensão entre a retórica do desenvolvimento do sul global e esse déficit diplomático ocidental. A pergunta de $1 milhão é: como garantir que a ordem global se baseie na força do direito e não no direito da força? É a encruzilhada do nosso século. Bom, a gente passou pela euforia cega dos anos 90, pelo engessamento das instituições da ONU e do FMI. Vimos a disrupção trazida pela China nessa nova realidade multipolar. E entendemos por que as regras globais, por mais capengas que sejam, ainda são o grande escudo das nações em desenvolvimento. Mas antes da gente encerrar esse mergulho, eu quero deixar uma provocação para quem está escutando a gente. Opa, adoro provocações finais, manda. A gente falou bastante de apartheid tecnológico, semicondutores, infraestrutura de 5G. Mas e se a gente esticar essa linha para os bancos de dados gigantescos operados por inteligência artificial? O buraco é mais embaixo. Exato. Se um cérebro de IA consegue processar segredos de Estado e a rede de energia de um país em milissegundos, será que a tradicional soberania territorial, aquela definida por fronteiras geográficas, não está correndo um risco iminente de ficar obsoleta? Olha, esse raciocínio traz um desafio brutal. Porque os dados e o poder de computação não estão nem aí para alfândega e passaporte. Se um Estado consegue controlar o clima, a energia e os dados confidenciais de outro Estado através de IA, a independência territorial perde todo sentido prático. Fica só a bandeira hasteada para o alto, mas quem manda é o código estrangeiro. Fica essa pulga atrás da orelha para o nosso ouvinte. Será que no futuro, quem não dominar sua própria tecnologia de ponta vai virar apenas um vassalo digital, pagando licença eterna para os donos dessa nova infraestrutura invisível? Um ponto excelente para a gente continuar refletindo. Sem dúvida, um cenário fascinante e assustador.